Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que nós estamos aqui reunidos para falar do Senhor, das suas virtudes. Que cada palavra possa nos edificar, que nós saiamos daqui pelo menos um pouquinho mais dispostos a fazer a Tua vontade, a sermos pessoas mais justas, a aceitarmos a Tua justiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, ora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Hoje, como o Sérgio já havia anunciado no grupo, o objetivo do estudo é falarmos sobre a virtude da justiça, né? Uma das virtudes cardeais, certo? O que acontece? Se a gente for olhar para o catecismo da Igreja Católica, principalmente naquele que nós utilizamos ao longo dos nossos estudos, que é o Catecismo de São Pio X, nós podemos verificar que lá existe apenas uma pergunta sobre a virtude da justiça, ok? E qual que é essa pergunta? O que é a justiça? A justiça é a virtude pela qual damos a cada um aquilo que lhe pertence. Pois bem, o Catecismo ele resumiu de forma muito boa o que é a justiça. A primeira coisa que a gente aprende na faculdade de Direito é essa definição que tantos outros filósofos e sociólogos do direito dão para a justiça. Dar a cada um aquilo que é seu. Porém, para a gente entender isso aí de forma um pouco mais ampla, menos simplista, se a gente for pensar, a gente tem que se ater a outros tipos de coisa. Então, primeira coisa, dar a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu. Isso significa não dar mais e não dar menos. Você agir com imparcialidade e tranquilidade naquelas situações em que a prática da virtude da justiça é necessária. Então, quando nós estamos diante de uma situação e nós agimos sem a virtude da justiça, como que nós agimos? Nós agimos com o nosso instinto humano, seja para mais, seja para menos. Talvez uma pessoa que seja um pouco mais carinhosa, mais mole, por assim dizer, ela acabe abraçando aquela situação, passando um pano para determinado tipo de situação, deixando de aplicar aquilo que realmente ela deveria aplicar, né? Enquanto que outra pessoa, talvez um pouco mais colérica, mais extrovertida para fora, né? Ela acabe colocando aquele temperamento, aquele instinto humano que ela tem em prática e agindo com uma indelicadeza, agindo com vingança diante de uma situação. De qualquer maneira, essa pessoa está agindo errada, seja para mais, seja para menos. A gente pode pensar aqui na figura de um juiz, né? Na figura de um juiz que está ali no fórum julgando um caso. Eu, como advogado, por muitas vezes eu não concordo com a decisão judicial. Por quê? Porque eu estou apenas defendendo o meu cliente a todo custo? Não, porque tanto a parte contrária quanto eu estamos buscando o quê? É a justiça. O promotor, ele é promotor do quê? De justiça, né? E o dever do juiz é realmente de agir com imparcialidade, tirando todo aquilo que é humano dele, tudo aquilo que é do instinto dele, do pensamento dele, e colocando aquilo que deve ser dado àquela pessoa. Uma pessoa não pode receber uma pena nem maior nem menor do que aquela que ela merece. Entenderam? Então, antes da gente pensar como pessoa, vamos pensar em Deus, né? Deus, ele é justo, né? Ele é ali a verdadeira face da justiça. E muitas vezes nós acabamos vendo Deus de duas formas completamente distintas. Primeiro,
é um Deus que ele é de todo vingador, um Deus que ele não se assemelha com o mal, um Deus que ele não entorta, que ele não é flexível, um Deus que ele simplesmente é aquilo lá, pronto, acabou, se você não fez, você vai estar no inferno automaticamente. E a gente acaba vendo Deus dessa forma. E a outra forma da gente enxergar Deus que também é errado é aquele Deus relativo, né? Ah, não, Deus é de todo misericordioso. Não importa aquilo que eu fizer, Deus ele vai me perdoar no final das contas, porque ele entende que eu sou ser humano e que a minha carne é fraca, que eu não sou alguém de todo correto, né? Então ele me entende, no final das contas ele vai me salvar, não importa aquilo que eu fizer. Só que aí a gente se esquece da justiça divina. A justiça divina, ela diz respeito a dar a você exatamente aquilo que você merece, no final das contas. Na escola, né, a gente fala que o aluno, a gente não dá nota nenhuma para o aluno, né? Quem tira a nota é o próprio aluno. No final ele tem aquilo que ele merece, né? Ou deveria ter, pelo menos. Se é a reprovação ou a aprovação, pelo menos na minha época era dessa forma. Então, para Deus é a mesma coisa, no final nós vamos ter aquilo que nós merecemos, seja a punição eterna, seja a salvação eterna, né? Ou então uma passagem ali pelo purgatório para que a gente seja purificado. Então, quando a gente fala de dar a cada um aquilo que é seu, da parte humana, aí, tirando a parte divina, nós primeiro temos que tirar de lado o nosso julgamento pessoal, o nosso instinto pessoal de fazer aquilo que a gente quer por muitas vezes. Porque da mesma forma que quando a gente está diante de uma situação e a gente se irrita diante de uma situação, nós agimos muitas vezes extrapolando a justiça e querendo a vingança, né? E isso não é cristão. Mas é muito difícil da gente abandonar. É muito difícil, inclusive, a gente falar disso, porque é muito difícil da gente viver. Então, por exemplo, quando a gente está vendo uma notícia na internet e vê que uma mãe, ou um pai, ou um irmão acabou matando uma pessoa porque ela fez determinado tipo de coisa para a família, a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa ela agiu demais, não precisava de tudo isso. Até chegar a nossa vez, né? A hora que chega a nossa vez, aí sim é difícil a gente agir com justiça. Porque é muito mais fácil nós agirmos com o nosso instinto humano, o nosso querer fazer a justiça com as próprias mãos, mas de uma forma bem entre aspas, porque não é justiça, né? Eu tenho certeza que todos aqui nós temos pessoas importantes pra gente e que qualquer coisa que alguém faça a uma dessas pessoas, nós vamos tomar essa dor pra gente e talvez fiquemos cegos pela raiva. Quem pode exigir de uma mãe que haja com justiça diante de uma cena, uma situação que lhe é colocada na sua frente porque alguém fez alguma coisa para o seu filho, né? Então, Deus ele é justo. Deus é justo. Mas nós, seres humanos, infelizmente não somos Deus. Nós temos que tentar viver a justiça, mas todo dia, de forma no sentido de que você quer aquilo, e sabendo que é só com a graça de Deus, aquilo que a gente falou no último encontro, né, Sérgio? Que é só com a graça de Deus que a gente consegue esse tipo de coisa. Outra coisa, justiça é nós nos colocarmos no nosso lugar diante de Deus, que é um lugar de criatura, não de criador, né? Nós nos colocarmos no lugar de quem é moldado por Deus como o barro, e não de quem molda. E quando a gente faz isso, nós estamos tirando certas decisões de nós, seres humanos, e deixando essa decisão para Deus. Por exemplo, eu vi uma pregação do padre Paulo Ricardo falando justamente sobre o fato de que muitas vezes nós pegamos aqueles direitos humanos, que a gente chama, e trazendo como se fosse invenção nossa aquilo.
como se a gente tivesse se dado aqueles direitos. Vamos pensar então no direito à vida, né? Quem disse que nós temos direito à vida? Não foi o Congresso Nacional, não foi o presidente, não foi o STF, não foi a ONU, porque esse direito ele já nasce com a gente. Só o fato de você ser humano, você já tem direito à vida. Foi o próprio Deus que nos deu esse direito. E às vezes, quando nós nos colocamos no lugar de criador ao invés de criatura, nós queremos aí manipular esse direito à vida. Aqui todo mundo sabe do que eu estou falando, né? A partir do momento em que o Congresso Nacional, o STF, o presidente, qualquer pessoa que não seja Deus, se coloca então no lugar do divino e quer dizer quem merece e quem não merece morrer. Quem merece ou quem não merece ter o direito à vida. O tema do aborto, infelizmente, ele tem sido tratado com as pessoas se esquecendo do lugar onde elas estão. Que elas estão, sim, num lugar de poder, num lugar de dignidade que lhes fora dado pela população, porém que aquele lugar de dignidade, ele não altera a condição de criatura que aquela pessoa está. Então, a pessoa se coloca no lugar de Deus e diz que uma criança no ventre da mãe, por tais e tais motivos, não merece ter a vida. Olha que egoísmo, não é se colocar no lugar de Deus, realmente? Você atribuir exatamente um rol taxativo, ou seja, uma lista de hipóteses em que aquela criança não merece vir ao mundo. Ou então que a mãe tem o poder de se colocar no lugar de Deus e tirar uma vida. Isso é tão demoníaco, que se assemelha justamente ao que o próprio diabo, o próprio Lúcifer fez no começo, de querer se colocar no lugar de Deus. Nós estamos tentando agir com justiça, mas não com a justiça divina, trazendo a justiça divina para uma situação. Nós queremos dar a justiça como se Deus fôssemos. Então, o primeiro lugar é nós nos colocarmos no lugar de criatura. Para aí sim, com a humildade de uma criatura, nós podermos reconhecer o que é uma situação justa ou não. Se você perguntar para uma criança de 8 anos, de 10 anos que seja, se é certo você pegar e roubar alguma coisa do coleguinha, tomar alguma coisa do coleguinha, talvez essa criança nem foi ensinada que não é certo, mas dentro do próprio íntimo dela, ela sabe que aquilo é errado. Por que será? Porque é o próprio Deus que nos dá essa razão, essa inteligência, essa razão de podermos compreender aquilo que é certo e o que é errado. A sociedade, ela tem sim o dedo dela de colocar lá o que é certo e o que é errado, mas como uma condição social, como o pai ou a mãe ensinando, né? Aí sim. Mas nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e queremos dizer quem merece ou quem não merece o quê, de forma autoritária, sem agir com humildade, sem agir com imparcialidade. Se eu colocar uma cena aqui para vocês agora, de uma pessoa que pegou e que fez um mal muito grande para outra, seja qual for, imagina na sua cabeça o que para você seria um mal muito grande. E você com certeza vai ficar irritado com aquilo. E aí eu te pergunto, essa pessoa merece ou não morrer? Ela merece ou não morrer? É muito difícil. É muito difícil. Existem lugares em que a pena de morte ela existe, certo? E quem que dá essa pena de morte? Talvez às vezes não é um juiz, mas é os próprios pares, um júri
quem fala se aquela pessoa merece ou não morrer. Porque às vezes nem o juiz pode pegar e tomar uma decisão tão dura dessa para ele sozinho. Então vamos deixar para a própria sociedade. Por que o julgamento no tribunal do júri é feito dessa forma? Não é um juiz quem julga. Ah, o fulano foi lá e matou o outro. O fulano foi lá e decepou a cabeça do outro fulano. Eu vi um caso quando eu estava em Salvador, tinha acabado de chegar, estava almoçando no restaurante, um cara foi lá e matou uma criancinha. Ele matou uma criancinha e estava a família inteira indignada. Quem vai julgar essa pessoa, se ainda não foi julgado, acho que não, é o tribunal do júri. Pessoas igual eu, você, a Catimari já deve ter sido chamado, ou conhece alguém que já foi chamado, o Sérgio também, por ser professor, né? Eles costumam gostar de chamar professor. Por quê? Porque quem vai decidir o que aquela pessoa merece são um corpo de jurados ali, 7 pessoas que vão ter o poder de fazer justiça. E eles vão fazer justiça segundo aquilo que eles pensam. Eles não vão precisar seguir a lei. Eles vão precisar olhar para a situação, ouvir as duas partes, lógico, e chegar no final e falar assim, bom, eu acredito que a justiça nesse caso seja absolver essa pessoa, ou então seja condenar aquela pessoa. Sem lei, sem nada. É no íntimo do coração dela em que ela decide aquilo. E também, assim, eu acho que a pessoa, nesses casos assim, vai chegar, vai ver toda a situação, porque tem, né, ouvindo e falando e testemunhas e tal, mas quando ela vai já com a mente formada, não, fulano matou ciclano e tal, ela vai com aquele intuito de condenar, ela vai condenar. Ela vai condenar. Independente se as provas e os fatos forem contrários. Veja, se ela faz isso, é porque ela não está agindo com justiça. Sim. Ela está agindo com um ímpeto pessoal, né? Ó, quer ver, ó? Então, quando uma pessoa, esse caso, por exemplo, desse cara que ele acabou fazendo alguma coisa com a menina ali, uma pequenininha, e matando ela no final. Se você olha para essa pessoa, naquele mesmo instante em que ela fez isso, talvez a sua reação seja de matar o cara. Seja de matar. O crime de homicídio é o único crime que a gente não pode dizer que a gente nunca vai cometer. Porque você nunca sabe a situação em que você vai estar. A gente não sabe. Então, será que é justiça dar a morte àquela pessoa? Tirar a vida daquela pessoa? Então, percebam como que é difícil você se colocar no papel de julgador? De julgar alguém? Principalmente quando se trata da vida de alguém. Eu falei aqui do caso das crianças, né, do aborto, e pra gente que é católico é simples, não tem conversa. É um homicídio e acabou, aquilo ali não tem que ser discutido. Mas a hora que nós trazemos para uma outra situação, nós já não agimos com a mesma tranquilidade de dizer o que é devido àquela pessoa. E também se isso acontecer dentro de pessoas próximas, né? Sim, como também. Você falou antes. Também. Quando está longe, é uma realidade. Agora, quando chega gente, vocês querem ver a face da misericórdia de alguém? É vocês falarem com a mãe de alguém que fez alguma coisa errada. É impressionante. É impressionante. Você vai lá, conversa, você sabe o que a pessoa fez. Chega a mãe e fala assim, eu sei. Chega a mãe e fala assim, meu filho ele não é assim. Ele fez uma coisa de errada, mas não é porque ele fez uma coisa de errado, muito errado, que ele merece ser morto. Por favor, doutor, por favor, Matheus, vai com ele lá. Porque se você não for com ele, vão matar meu filho. Vão matar meu filho. Você primeiro fica irado pela situação que aconteceu, e depois da mãe vir e pedir para você aquilo, você fala, poxa, realmente, não sou eu quem deve decidir, não é ninguém mais que deve decidir se essa pessoa merece morrer ou não, é Deus. Então é difícil agir com justiça. Dar a cada um aquilo que é seu.
É para isso que nós precisamos lutar. É para você olhar para uma situação e você não agir nem com moleza, com covardia, diante de uma situação que lhe é colocada na sua frente, porque muitas vezes nós somos covardes de olhar para alguém, saber aquilo que é certo e falar assim, vou deixar quieto, porque é mais fácil eu ficar na minha do que comprar essa briga. Mas você sabe o que é a justiça ali naquele caso. Ou então você agir do outro lado, de falar assim, ela merece morrer, essa pessoa aí, ela merece mais do que aquilo que ela merece, né? E aí sim você se coloca no papel de Deus, de dizer o que aquela pessoa merece ou não, mas não com a justiça divina, com a sua. Sérgio, fala alguma coisa aí. O que você acha? Só tá mexicano. Então, e olha só, quando a gente age com justiça, quando a gente consegue alcançar, se Deus quiser, 90%, 100% das situações, agir com justiça, dar a cada um aquilo que é da pessoa, nós também conseguimos desbloquear um novo nível, que é agir com o quê? Com generosidade. Nós conseguimos olhar para uma situação e falar assim, olha, eu não preciso fazer isso por você, eu não tenho nada a ver com isso. Você talvez merece estar nessa situação em que você está, é a justiça, mas pela generosidade, não minha, mas que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer tal coisa por você. Só quem consegue agir com generosidade é uma pessoa justa. Uma pessoa que não é justa, ela não consegue agir com generosidade. Ou se é uma generosidade fajuta. Ela não vai alegrar de verdade aquela pessoa que está sendo generosa. Sabe quando você dá algo para alguém e você fica feliz com aquilo? Aquilo é um sinal de que você é uma pessoa que procura ser justo. É uma pessoa que procura justiça. Uma pessoa que ganha dinheiro roubando, matando, de forma indevida, muitas das vezes ela não consegue ser generoso, ser desprendido daquilo que ela tem. Ela se torna aquela pessoa avarenta, né? Muquirana, que Deus o livre ela ter que doar alguma coisa para alguém porque aquela pessoa não trabalhou para isso. Sendo que ela mesma, no final das contas, não agiu, né? Então, aqui eu tô falando, gente, é da generosidade de verdade. Não é da generosidade de ir lá e falar assim, oi, olhem pra mim, olha aqui como eu sou uma pessoa boa, toma pra você, fulano de tal. Isso não é ser generoso. Isso é ser ator, né, diante da sociedade. É querer fazer seu nome, né? E muitas das vezes a gente vê isso aí na sociedade, infelizmente. Só quem consegue ser generoso é uma pessoa que é justa. Mas vocês perceberam o quão difícil é alcançar essa justiça? Você primeiro tem que se desprender do seu instinto humano, deixar o seu julgamento de lado, diante de uma situação que está te tirando do sério, para você olhar de fora alguma coisa, de fora, porque de dentro você não consegue olhar. De fora. Você sair daquela bolha, ver o todo, para aí somente você julgar. Um caso para vocês. Eu na Defensoria Pública, estagiário, novo, querendo mostrar serviço, me deram um caso. Qual que era o caso? O cara tinha matado duas pessoas ele matou, numa fazenda. Gente, na hora que eu olhei, eu falei assim, eu não vou conseguir defender esse caso. Eu falei, poxa, o cara matou 2 sem arma, na base do soco, na porrada. Então, um cara desse, ele merece o castigo, ele merece ir para a cadeia, ele merece a pena que vai ser imposta para ele. Eu estava olhando de dentro, eu não tinha saído ainda da bolha. E aí eu peguei e fui ver o caso. Eu olhei o caso da mãe da vítima. Porque ele matou, o rosto ficou desfigurado, ele acabou caindo em cima de uma pedra, quebrou o pescoço, ele merece, e a mãe chorando, a mãe do cara, que tinha sido morto, né?
O cara já não era novo. Aí eu vi o depoimento do policial. Esse cara aí ele matou, não sei o que, sabe? Aí eu, no final das contas, já tava condenando o cara, sendo que era pra eu defender o cara. Tava quase condenando o cara, já falei, não vou conseguir fazer essa defesa. E aí eu ouvi o depoimento do cara que tinha matado, né? Tinham tentado matar ele. Ele e a família dele. Chegaram 2 pessoas de noite na fazenda e disseram para ele que iam matar a filha dele, que era pequenininha, de colo, que iam matar a esposa dele e que depois iam matá-lo por causa de dívida. Tudo bem, ninguém gosta de alguém devendo para você, mas isso não era a justiça que essas pessoas queriam. E ele chorando, ele explicou como que ele matou. Ele não tinha a intenção de matar, ele tinha a intenção de se defender. E uma dessas pessoas com quem que ele matou, ele empurrou a pessoa e a pessoa realmente caiu em cima de uma pedra. E aí quebrou, deu um traumatismo e morreu. E isso acontece mesmo, que eu vi um vídeo esse dia no TikTok de um cara, aconteceu a mesma coisa, um gurizinho, pegou e jogou um cara, o cara caiu no asfalto, morreu. Não era a intenção dele matar. Mas a vida da esposa e da criança, filha dele, estavam em risco. Ou ele matava, ou então elas iam morrer. E ele ia morrer também. Eu fiz a defesa dele, isso era antes de ir para o tribunal do júri. Eu fiz a defesa desse cara. Foi assim, olha, de uma forma tão diferente, que no final meu chefe, o Léo, o Dr. Leonardo, falou assim, nossa, você estava com raiva quando você escreveu isso aqui, hein? Falei, dá pra ver a raiva que você tá aqui a raiva no sentido o ímpeto de querer a justiça, de falar assim, essa situação não tá certa, esse cara não merece. Entenderam? E eu tava condenando o mesmo cara há 10 minutos atrás, pô. Percebem como que a gente tem que sair da bolha? E muitas vezes, às vezes nem saindo da bolha a gente consegue julgar alguém de forma correta. Quantas vezes que você não olhou para uma situação, que eu não olhei para uma situação, a gente olhou e falou assim, rapaz, esse cara aí, ele merece o fogo do inferno. Sendo que quem diz que alguém merece alguma coisa ou não, é o próprio Deus. Tudo bem que tem certas situações que a gente olha e fala assim, esse cara ele se fechou para a misericórdia divina, ele não quer a misericórdia divina, então, né, muito provavelmente, né, não tem como, por exemplo, o próprio Judas, né, Iscariotes, ele se fechou a misericórdia de Deus. Agora, outras situações, a gente acaba se colocando no lugar de Deus. Até próprio dentro da igreja a gente vê isso, infelizmente. Né? De julgar determinadas situações como uma autoridade máxima. A nossa opinião é uma coisa, nossa opinião pessoal sobre determinado tipo de coisa. Agora, a gente não pode dizer que aquela nossa opinião é a justiça encarnada. Aí é difícil. Então, eu, Mateus, tenho muita dificuldade em saber se aquilo que eu estou fazendo é justiça ou é a minha opinião pessoal. Muita dificuldade eu tenho, muita dificuldade mesmo, tá? Na minha... Eu nunca pensei assim, na justiça, vamos falar, ser justo, né? Vamos falar... A gente sempre pensa, como professor, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. 2 medidas, né? Se você está avaliando A, B, C critérios, o outro tem que ter A, B, C critérios. E aí, às vezes, nesse caso, a gente não faz essa justiça, né? Porque eu acabo fazendo distinção. Porque ele é bonzinho e o outro é o Jason. Mas o critério, às vezes, deixa os dois na mesma média, por exemplo. Isso. E a gente sempre está, né, com esse 2 pesos e 2 medidas. E aí a gente pensa na justiça, não, vai pensar mais na questão de justiça, como você está falando, no direito, né? O direito mais penal também, né? Sim. O direito penal. E isso é no dia a dia, né? Sim. No dia a dia. E aí a gente fala assim,
agora você falando, eu lembrei, eu comecei a fazer aquela teologia, terceiro encontro, eu acabei discutindo com o professor, por causa de certas coisas, né? Que ele falou, a tua fala no começo, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é isso, que Deus, né? Realmente, Deus é tudo isso, mas Deus age com justiça, né? Eu vou pecar, Deus vai me perdoar? Vai te perdoar, mas todo pecado tem uma consequência, e aí vai ficar aquela, por exemplo, você matou, você se arrependeu, né? Deus vai te perdoar, mas você vai ter a consequência da lei, da justiça humana. Sim, mas percebe... Mas na justiça divina, ele já foi, né? Se ele se arrependeu, ele foi... olha que interessante. Não tem, como falar, paga da dívida. Mas olha que interessante, né? Às vezes, e a gente não pode dizer que a justiça divina é a mesma nossa, porque, quer ver um maior exemplo do filho pródigo, né? Tinham 2 filhos, né? Um deles saiu, foi lá, fez tudo, pegou a herança dele, fez tudo que tinha para fazer com a herança dele, enquanto o outro permaneceu ajudando o pai. E quando ele voltou, o pai acolheu ele, né? Colocou um anel no dedo, as melhores vestes que tinham, mandou celebrar, matar um carneiro para poder celebrar aquela volta, aquele retorno do filho. E enquanto que o outro filho falou assim: pô, pai, olha o que o senhor está fazendo pelo meu irmão, sendo que eu tenho ficado aqui com o senhor a vida inteira te ajudando, e o que eu ganho? Aí o pai fala assim: calma, filho. Fala assim: você está aqui, você é o meu filho amado, você está com o pai aqui, mas o teu irmão, a gente tem que celebrar a volta dele. O próprio ladrão, quando ele pediu perdão, reconheceu todos os seus erros na cruz, dizendo que ele merecia aquilo, mas que ele estava arrependido. Ele teve a justiça humana, porque ele foi crucificado e morreu, mas ele também teve a justiça divina, no sentido de que ele se abriu inteiramente ao Cristo que estava do lado dele, e por isso ele foi salvo. Né? Por que as pessoas ficavam indignadas com Cristo abraçando, Cristo trazendo para perto de si as prostitutas, os cobradores de impostos, aquelas pessoas que, segundo o olhar dos judeus, eram pessoas horríveis? Porque para eles, quem merecia tudo de bom, merecia estar perto do Messias, perto de Deus, eram aquelas pessoas que cumpriam a lei rigorosamente e que andavam no caminho da retidão. Então, para a gente é muito difícil a gente entender que Deus, ele age com justiça, mas ele dá a cada um aquilo que lhe é devido. Eu acredito, posso estar falando besteira, mas se Deus ele colocar um critério, vamos lá então, né? Colocar um critério aqui, um peso e uma medida para todo mundo. O peso é esse e a medida vai ser essa daqui. Quem passar disso aqui está no céu, quem não passar está fora. Isso aí seria dizer que todas as pessoas estão em pé de igualdade, no mesmo lugar, e que todas conseguem chegar no céu. Só que nem todo mundo está no mesmo lugar. Nem todo mundo tem o mesmo coração, viveu a mesma vida. Então Deus ele olha para cada um individualmente. Por isso que nós vamos ter o nosso juízo particular. Deus ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas misérias. E ele vai dar a justiça para a gente, aquilo que eu mereço. Ele não vai olhar e falar assim: Mateus, você vai para o inferno, porque o Sérgio, que era o seu companheiro na igreja, ele fez mais que você, e você podia também ter feito igual ele, ué. Eu acredito que não vai ser dessa forma, porque Deus ele me conhece, ele sabe aquilo que eu consigo, aonde eu posso chegar, ao grau de santidade que eu consigo chegar, e ele sabe a mesma coisa do Sérgio. Então seria sacanagem você, por exemplo, pedir para um cadeirante e uma pessoa saudável, os dois fazer uma corrida de 100 metros raso. Por quê? Porque os dois não estão em pé de igualdade.
Da mesma forma que uma pessoa de 1,50 m e uma de 1,80 m não pode olhar para um muro de 1,70 m e dizer que as duas estão em pé de igualdade. Né? Aliás, elas estão em pé de igualdade, mas não é a equidade, né? Então percebam como a justiça é mais daquilo que a gente... É mais do que a gente acredita que é. De simplesmente falar assim, ah, não, eu sei o que tal pessoa merece porque eu fui criado certo. É difícil. A gente tem que sair da nossa humanidade instintiva, que é, sabe, vingativa, covarde, para a gente entrar na justiça divina. Enfim, é isso. Alguém? Sobre os direitos humanos. Então, uma pergunta assim. A gente já nasce com um senso de justiça já pré-moldado? Porque, assim, ninguém me ensinou que eu não devo matar ou mentir. Eu descobri isso por conta própria. Então, a gente já nasce com um tipo de justiça já pré-determinada? Sim, porque Deus ele nos dá a capacidade, a todo mundo, de inteligir, né? De raciocinar, de entender aquilo que é certo e o que é errado. O que acontece por muitas vezes é que a sociedade, dependendo do lugar onde você está inserido, alguém te diga que tal coisa não é bem daquela forma que você falou. Você entendeu? Mas eu tenho certeza que se colocar uma situação na sua frente, você vai conseguir entender o que é certo e o que é errado. Por exemplo, uma mãe, presta atenção, olha só, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Um cara que foi lá e que ele roubou uma peça de picanha no supermercado. Ele merece a mesma pena do que uma mãe que foi lá e roubou e furtou 1 litro de leite para o filho dela? Por quê? Não é um peso e uma medida? Percebam como que você tem que dar a cada um aquilo que lhe é devido? Entenderam? Então a gente nasce com a capacidade de raciocinar. Por isso que a gente tem uma justiça, um senso pré-determinado. Cara, esse negócio, essa discussão do aborto, por exemplo, o cara tem que fazer muito esforço para achar que aquilo lá é certo, cara. Ele tem que fazer muito, muito esforço, muito malabarismo para dizer que o aborto é correto. Porque o senso natural dele como ser humano é falar que aquilo ali é um homicídio. É natural do ser humano. Você não consegue dar um soco na barriga de uma grávida por dizer que aquilo ali ainda não é uma criança. Não é? Mas nem todos têm esse senso, eu acho. Ou às vezes está meio... Tem pessoas que não são certos para coisas diferentes também. Tinha sim. Exatamente. A pessoa teve que seguir um certo caminho, uma certa atitude para ela falar assim, ah, não, agora isso aqui para mim é certo. Mas ela tinha. Tenho certeza disso. Que se colocar essa criança como uma criança inocente, se você colocar uma criança inocente que não tem pecado, no sentido de querer pecar, e pedir para ela falar assim, ah, a gente vai pegar o seu irmãozinho que está na barriga da sua mãe e a gente vai matar ele, vai tirar ele, ele vai morrer. Essa criança ela vai falar que aquilo lá é errado. Vai ou não vai? Não, Sérgio? Falou o quê? Que aquilo lá é errado. Vai falar que é errado. Lógico que vai. Mas a partir do momento em que aquela pessoa teve contato com ideologia, com um certo tipo de... Aí ela vai mudando. Fala assim, ah, não, mas e a mãe? E a justiça da parte da mãe? Como que a mãe vai ficar? Entenderam? Aí ela vai mudando o senso de justiça dela. Mas ela nasceu com aquilo. A diferença é que ela foi para o caminho errado. E aí, em vez de buscar um caminho que garanta os dois direitos, digamos assim, né? Ideologicamente, expondo o direito da criança. Exatamente. Só o direito da mãe. Exatamente. Isso, o Lucas se perguntou ali, né, da questão se a gente nasce com isso. Os filósofos, né, chamam isso de direito natural. Isso. E os E aí tem toda uma discussão
na teoria jurídica, se chama justnaturalismo. Justnaturalismo. Nós estudasse a origem e as consequências do fato de que todo ser humano, não importa em que lugar ele nasceu, ele nasce com esse senso de justiça, de entender que certas coisas são daquele jeito e devem ser, e se não forem, há uma lesão ali, né, há uma injustiça. E Mesmo que, como a gente colocou aqui, o ambiente, de certo modo, a doutrinação, ela pode acabar maquiando aquele senso, em certo modo, instinto, né? Um senso natural, que é o que o Matheus estava focando aqui agora. Você olha, naturalmente, uma criança, sem ter uma espécie de lavagem cerebral, ela vai enxergar que é justo isso ou aquilo. Mas isso pode ser, de certo modo, adormecido dentro da pessoa pela lágrima. só que eu vou falar uma coisa pra você. Tem casos e casos, porque tem casos que a pessoa, aquilo lá é maquiado, mas se chegar na hora ela muda de ideia. Quer ver um exemplo? Você tá lá, eu já vi na internet milhares de vídeos de às vezes uma criança ou outra que não tem todas as capacidades comuns, não é uma criança com a saúde igual a outra, tem limitações extremas, em que a pessoa fala assim, nossa gente, alguém tinha que tirar a vida dessa criança, misericórdia fazer isso. É maldade deixar essa criança sofrer. Ela está sofrendo, ninguém está vendo. Tem que tirar a vida dessa criança, aplicar uma eutanásia. A eutanásia tem que ser discutida. Ah, tá, beleza. Vamos fazer o seguinte? Toma, mata. Vai, afoga, sufoca. Na mesma hora, a pessoa bate um gelo nela e fala assim, eu não. Por quê? Porque ela sabe que é justo. Ela sabe que não é justo você matar alguém, tirar a vida de outro. Você falou isso aí eu entendo, por exemplo, por que eles estão querendo enfiar isso para lá, no Canadá, nos lugares da Europa, né? E aí, do porquê que eles se esforçarem para contratar ali um médico já bem frio. O cara é psicopata. Afastar a pessoa da família, etc. Tem como assim, deixar longe de todo o afeto. Que o afeto humano ia despertar ali e falar, não, cara, eu acho que não é. Exatamente. Basta também a pessoa do meio social, leva lá para um lugarzinho onde as pessoas provavelmente vão colocar a mão nela, né? Vão só apertar um botão. Assim. Exatamente. Um afastamento, né? Sim. Buscar o máximo de afastamento do ser humano para cada um do ser humano para não. E olha, é difícil uma pessoa que comete tal crime, seja de aborto, seja de homicídio, seja de qualquer coisa, que ela não precisa de um acompanhamento psicológico íntimo, um acompanhamento psicológico estrito depois, porque ela sabe, ela vai se culpar por aquilo que ela fez, e com razão, pô, ela tomou aquela decisão, né? Até para se confessar, dependendo da diocese, não é com qualquer padre que ela pode se confessar. Às vezes é só com o pároco, às vezes é só o bispo quem pode dar absolvição. Sabiam disso? Eu já tinha ouvido falar uma coisa de amor com essas coisas. Eu queria perguntar, peraí, deixa eu lembrar aqui. É a importância de você ver os dois lados da história, né? Sim. E sair da bolha, se afastar de uma discussão. O que um pai faz quando um filho está brigando com o outro? Ele tem que ouvir os dois lados, né? Antes de falar assim quem que tá certo e quem que tá errado, não é? Se ele ouvir só um, vai ficar esquisito, né? Não é? Ele não vai agir com imparcialidade. Então, é da mesma coisa. Por isso que eu nunca quis, experiência minha, eu nunca quis fazer concurso para ser juiz na minha vida. Eu não teria capacidade de agir, de falar, não, eu estou agindo com justiça. Eu ia ficar me perguntando depois em cima da minha cama, falar, pô, será que ele merecia mesmo? Será que ele não merecia? Né? A pessoa tem que ter um discernimento muito grande para certas funções. Mas eu já penso assim que Precisa, lógico que precisa. de pessoas justas. Precisa. Porque o que a gente vê hoje, né, não existe em nem todos os casos, a imparcialidade e que as coisas
Mas, ó, independente de ser crime. qualquer coisa, né? Cível. Qualquer coisa. É por isso que nós, nas preces da toda a Santa Missa, a segunda prece, ela teoricamente deveria ser pedindo pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão, que de certo modo manipulam como que vai ser determinado tipo de coisa na nossa vida, né? Para que elas sejam justas, né? Porque se elas agirem com injustiça, meu amigo, o mundo inteiro sofre. Porque na verdade só olha o que está escrito ali, né? Como? Um processo judicial, vamos dizer, Ah. vai olhar o que está escrito nos autos. Se Aham. não tiver além daquilo, É não complicado. vai ser. Então precisa ter uma pessoa que tenha essa consciência e que também possa pensar, não, será que tem algo mais? Deve ter alguma coisa? E que hoje não é assim. Que nem você falou que viu lá, né? Tava lendo lá, aí ficou bravo lá, viu o caso, aí foi falar pro cara e era outra coisa. Né? Sim. A gente não sabe, a gente tem um instinto nosso, ser humano, é um instinto burro no final das contas, porque a gente acha que a gente sabe e no final fala assim, era outra coisa, sabe? Se a gente não tiver a graça de Deus para tentar agir com justiça na nossa vida, e aqui eu não estou falando de crime não, estou falando de justiça com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso próximo, com aquela pessoa que te fez um mal, com aquela pessoa que te fez alguma coisa que você não gostou. Se a gente não tiver a graça de Deus, a gente vai agir com o nosso instinto de ser humano e vai acabar fazendo cagada. Por que a gente se arrepende de um monte de decisão que a gente toma? Porque a gente não pensou antes de agir, agiu com o nosso instinto, não agiu com justiça. Porque quando eu falo que a gente tem que sair do nosso instinto de ser humano, é a gente parar e pensar um pouco naquilo que a gente vai fazer. Aí depois você vai lá e faz. Olha, eu sou uma pessoa que agia muito no ímpeto. E é horrível, porque eu falo assim, podia ter agido com mais calma. Então agora, antes de qualquer coisa, eu falo assim, quer saber, depois eu vejo isso aí. Que aí eu vou estar um pouco mais calmo, depois eu respondo tal pessoa. Eu vou responder depois, vou ficar em silêncio agora eu vou ficar quieto. Depois eu respondo. Que aí eu mudo totalmente o jeito de falar. É a melhor coisa que tem a fazer, porque o nosso instinto de ser humano, muitas das vezes, ele só nos leva para o buraco. Por isso que a justiça é uma virtude, ela exige muita prática. Exatamente, ela exige prática. Só que aquilo lá, se você pedir para Deus, Deus me faça ser uma pessoa justa, Deus não vai te colocar ali a sabedoria de Salomão no seu cérebro e falar assim, a partir de agora você é justo. Não. Deus ele vai te dar inúmeras situações para que você possa exercitar a virtude da justiça. Isso vai de qualquer virtude, né? Para qualquer virtude. Ele vai te dar uma situação em que você vai ter que olhar e você vai ter que agir. Então é muito complicado. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está pedindo. Porque depois não adianta reclamar. Não adianta você pedir para Deus, Deus me deu uma vida melhor, e reclamar do trabalho que você tem. Não adianta você pedir para Deus justiça e reclamar das situações que Ele te coloca para você decidir certo tipo de coisa. Não perde nada, você não tem curação, você não tem dificuldade. Tá brincando, gente? Não, se você pedir paciência, vai vir um monte de... Mas é assim, mas o aço ele é moldado no fogo, né? O aço ele é forjado dessa maneira, né? Então eu vejo esses dias que a cada degrau que você vai assim, quanto mais você se afasta de Deus, menos você tem a capacidade de se arrepender. Tipo, você sente remorso, mas o arrependimento não bate, entendeu? Não. Mais ou menos Você não sente a culpa. você não sente culpa, você sente remorso na hora, entendeu? Você sente arrependimento de estar errado. É isso aí, pessoal. Sérgio, quer falar alguma coisa? Estava lembrando aqui sobre as consequências dessa definição de justiça, né? Dar a cada um que é devido.
E aí eu estava pensando como que é importante a gente viver os mandamentos, né? Por isso, quando você mesmo deu o exemplo, honrar pai e mãe, no fim das contas, é uma consequência do dever de justiça. Não roubar as coisas alheias, dever de justiça. Que aquilo deve ao outro. Não matar, exatamente. A vida pertence a Deus, não a vida, não pode tirar. Então você vai perceber que aquilo que me lembra também daquilo que eu comentei do direito natural, os 10 mandamentos, o catecismo vai dizer que eles estão escritos no coração do homem. E você vai ver que a maior parte deles ali, né, quando se refere ao próximo, a razão demonstra, não precisava Deus revelar, porque são deveres de justiça. Sim. Agora, para pensar aqui, são todos deveres de justiça, né? Sem exceção, né? Não dar falso testemunho, Não cometer adultério, que é o mero outro, não dar falso testemunho, porque é a imagem do outro, tudo, você o que quiser, não. Então, isso fica claro que a gente precisa das virtudes para poder também viver os mandamentos. O negócio é relacionado. E aí, para você ser justo, você precisa ser prudente, meu Deus. Na semana passada, estava eu aqui falando sobre prudência, que ela é a guia de todas as virtudes. De fato, é, porque você tem que refletir, você tem que discernir o bem da situação para poder agir. Então, a gente precisa mesmo conhecer mais as virtudes, né, e praticar. Porque isso vai nos ajudar nos mandamentos como cuidar. Da prudência e da As duas que vão vir com nós, com a prudência e a prudência são muito importantes. Agora que você falou, parece que tudo a gente fortalece, você precisa ser forte para julgar uma pessoa. Como a igreja explicou, julgar uma pessoa da morte dela é um negócio muito difícil, precisa pensar muito. Bom, precisa de um tipo de força. Ainda mais em situações, por exemplo, em que ele já discerniu que é justo, mas sabe que se agir em prol da justiça, terá inimigos. Na maioria das vezes a gente vai ter inimigos, vixe. Vai ser cancelado, vai, né? Uma coisa assim que me veio, a questão da igreja, né? Os sacerdotes ou as pessoas que falam a verdade que elas estão falando. Mas tem um monte de gente que vai contra, né, aqueles que estão fazendo a justiça, falando o correto, mas aquilo não vem de encontro às necessidades dele, então acaba julgando e não agindo com a justiça. Olhando sobre isso hoje, né? Lá no livro, as histórias da igreja. Aquele do branquinho lá, é o branquinho, poxa, bacana. Que a igreja não muda a opinião dela, ela continua com a opinião firme e forte. Não interessa o tempo, se foi antes, hoje ou será. É imutável. Né? E é a mesma coisa, por quê? Porque a igreja fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é imutável, não muda, não tem. E também aquilo que é do direito natural. Porque vão defender que isso é próprio da natureza humana. A natureza humana é criada por Deus, então está tudo imutável. Né? E a justiça também divina também não muda. Bom, por fim, Mateus lembrou ele também da nossa justiça para com Deus, reconhecer que a gente é criatura do Criador. Isso é o que nós chamamos de religião. Estava lendo também naquele livro sobre a prudência, e eu disse, está escrito assim: a virtude da prudência é a mais importante depois da religião. Religião, a palavra religião, na Igreja Católica também é uma virtude. E é a virtude que é a aplicação da justiça para com Deus. Religião é dar a Deus o que é devido. E o que é devido é aquilo que o Deus falou. Reconhecê-lo como Senhor, nosso Criador, Salvador. E aí, viver de acordo com as consequências dessa verdade. Sim. Obediência, obediência, amor, gratidão, para com Ele e nos dar todas as coisas. Então, às vezes a gente pedir para Deus nos ajudar a julgar o que é certo. Sim. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um encontro. Obrigado por todos os ensinamentos que o Senhor
nos colocou no nosso coração. Nós saímos daqui pessoas melhores, dispostas e capazes de cada vez mais buscar a santidade, de buscar a virtude da justiça, especialmente no dia de hoje, e que assim possamos ser cristãos, pessoas melhores, em busca do céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer. Tem uma fotinha? Ah, eu vou ser a bendita.